Então, hoje eu quero conversar um pouco sobre a Eucaristia, para que a gente possa entender não só a Eucaristia, para a gente poder começar a pensar nisso de um jeito que a gente aproveite mais, que talvez a gente não aproveite tanto, entendendo que a Eucaristia, celebrar a Eucaristia, é celebrar ação de graças. Mas mais do que celebrar a Eucaristia, é conseguir viver uma vida eucarística, que é uma via da gratidão. Para isso eu quero usar Lucas, capítulo 24, que são os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús é a nossa história. Que a gente pode, você está em Lucas 24, capítulo 13, depois se vocês quiserem reler. Todo mundo lembra dessa história. Esses discípulos conviveram com Jesus durante 2 anos e meio, mais ou menos. Jesus morreu, eles ficaram quase 3 dias em Jerusalém, e estavam voltando para Emaús, que era pertinho. Estavam andando até que aproxima um estranho e faz o caminho com eles, explicando as Escrituras. Bem, eu quero falar em partes, porque esse é o primeiro pedaço. A primeira parte desse discípulo, desse caminho de Emaús, é exatamente a nossa história. Porque se você te parar num sinal, se você tiver tempo de assentar numa praça, se tiver tempo de assentar, você vai observar as pessoas passando. E a forma como as pessoas caminham te conta exatamente se elas estão bem ou se elas estão deprimidas, se elas estão entristecidas, se elas estão arrastando a vida. Vocês imaginam como é que esses dois deviam estar voltando? Destruídos. Aquele que encheu o coração deles, aquele que fez a vida ser completamente diferente, estava morto. Então, eles estavam voltando para aquela rotininha básica deles. Geralmente, a gente, quando está abatido com as nossas perdas, com os nossos lutos, com as nossas decepções, com as nossas desilusões, a gente muitas vezes anda de cabeça baixa, um passo mais ou menos, às vezes nem olha direito onde é que está pisando, alguém te cumprimenta, você nem olha, você responde, você não sabe nem para quem você respondeu. Por isso que o estranho chegou, eles não viram nem quem chegou. E é assim. Então, a gente, quando vem celebrar, quando a gente vem para a Eucaristia, a gente vem com o coração ruim. E se a gente lê a historinha, a gente vai vendo que não é uma via normal do ser humano, diante das frustrações, das perdas, das decepções, do sofrimento, fazer opção pela gratidão. Ao contrário, nós enchemos o nosso coração de mágoa, de rancor, de ressentimento e vamos arrastando a vida. Não é assim? E nós chegamos dentro da igreja para celebrar a Eucaristia com o coração assim. Pesado, né? Pesado. Então, quando Jesus convida a gente, ele fala, fica, né, que vocês estão cansados, vinde a mim, que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por que o jugo de Jesus é leve? Porque é o jugo do perdão. Por que a nossa vida é pesada, a gente está sempre cansado? Porque a gente só vive na ofensa. Né? As ofensas que a gente não perdoa. Então, a gente chega para a Eucaristia dessa forma. Se vocês pegarem uma terra dura, e jogar água, vai entrar alguma coisa? Então, eu preciso pegar essa terra, apertá-la, quebrá-la bem quebrada, para que possa cair a água, a semente ficar e dar fruto. Esse é o coração que a gente tem que chegar na igreja. Nosso coração tem que ser quebrado, amassado. Esse é o famoso coração contrito, né? Quebrado, para que a gente possa receber a água da graça de Deus. Senão, a água bate e cai, e não passa. É isso. Quando a gente chega para celebrar a Eucaristia, a primeira coisa que a gente pede é perdão, né? A gente não canta o Kyrie eleison, cantamos e pedimos misericórdia, tem de piedade de nós, Senhor. Então, é um caminho. O caminho que eu quero discutir aqui com vocês é a gente aprender a fazer da nossa vida uma vida eucarística. E fazer a opção, de, em vez de rancor, de mágoa, de fazer uma via de gratidão. Aprender a tudo dar graças. Obrigado por tudo. É um caminho, é uma escolha, é uma opção. Porque às vezes a gente não sabia que podia fazer essa escolha, mas é possível fazer essa escolha. Então, tem alguns caminhos, né? Primeiro é entender que eu sou livre e posso fazer essa opção. A segunda coisa que aconteceu com eles, porque primeiro eles estavam ouvindo, foi Jesus falou, o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles falaram, você é um que não está sabendo da novidade? Jesus falou, mais ou menos, não estou sabendo. Então, Jesus começa a falar com eles da palavra. Começa a explicar as Escrituras. Se a gente fizer um contraponto com a Eucaristia, com a celebração eucarística, a gente chega na igreja, pede perdão, pede misericórdia, fala, Senhor, tem de piedade de mim? Minha vida não está boa, não? Perdi isso, estou entristecida com aquilo, não queria ter frustrado naquilo, só lamúria, né? Muitas perdas. E depois a gente escuta a palavra. Essa escuta da palavra de Deus é
é um momento importantíssimo para nós. Porque a palavra de Deus, ela é sacramental. Ela é sacramento. Então, quando eu escuto a palavra de Deus, não é essa palavra que um dia eu vou meditar e vai me transformar algum tempo. Não. A ação de Deus na nossa vida é enquanto a gente escuta. Deus nos transforma enquanto a gente escuta a palavra. E isso é maravilhoso. Fala, Filomena, não tem jeito? Tem. Se você passar por alguém, você pode escutar que alguém te fale, fulano, eu te amo, ou a pessoa pode falar, fulano, eu te odeio. Isso dentro de você não mexe? Mexe, o sangue ferve. Seu coração treme. Então, como é que nós reagimos diante de uma palavra? Bem ou mal? Mas com Deus, a palavra de Deus é que faz a criação acontecer. Deus criou pela palavra. E quando a gente escuta, a palavra é a presença do próprio Deus. E foi isso que foi acontecendo com os discípulos. À medida que eles foram ouvindo, Jesus falou, como vocês são lentos para crer. É duro escutar isso, é mais ou menos para nós. Como nós somos lentos para crer. Então, à medida que ele foi falando a palavra, que ele foi trazendo para aqueles que estavam absolutamente derrotados, e às vezes, em algum momento da nossa vida, a gente está tão derrotado. A gente acha que a nossa vida não vale absolutamente nada, que a gente é tão insignificante, que a nossa história é um nada. Aí, quando Jesus começa a explicar, eles vão entendendo que aquilo tudo fazia parte de algo maior. E que, na verdade, aquele amigo que morreu foi para dar uma dimensão de uma coisa muito maior, foi para dar uma vida que é eterna. Então, eles foram começando a compreender, foram começando a ver que alguma coisa ardia o coração deles. Eles não estão entendendo direito, não, mas algo foi mexendo dentro deles e provavelmente eles foram levantando a cabeça. Porque também assim, às vezes, quando você está muito abatido, porque alguém chegou com alguma palavra, você está desanimado com alguma coisa, é preciso que todos os dias a gente consiga ouvir uma palavra que nos ponha de pé. Porque é o poder da palavra de Deus que nos coloca de pé. Porque às vezes só que você acha que você não dá conta de nada, você escuta assim, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Você fala, então, tem uma esperança de que alguma coisa vai mudar, que alguma coisa vai acontecer, que Deus está vendo a minha perda, está vendo o meu sofrimento e vai intervir, e vai me ajudar a caminhar. Então, isso é uma coisa que faz parte da nossa vida. A gente poder pegar nosso sofrimento, escutar isso diante da palavra e poder transformar. Mas tudo é escolha, porque nem todo mundo vai escolher isso. É escolha. Porque no momento que os discípulos foram chegando perto de Emaús, Jesus fingiu que ia dar sequência, e ele poderia dar sequência. Mas aqui eles fazem para Jesus um convite, que eles falam com Jesus, permanece conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Talvez essa seja a frase mais importante desse trecho. Porque durante o nosso dia, hoje, vocês encontraram com tanta gente. Muitas pessoas falaram um monte de coisa bacana para vocês. E que vocês conversaram, escutaram e foram embora. Então, aqui existiu uma conversa, mas não existiu um aprofundamento, não existiu uma continuidade. Você encontrou, conversou e despediu. O convite, ele é essencial para que uma relação se aprofunde. E era isso que Jesus espera. Porque, na verdade, a gente acha que quando a gente vai comungar, a gente vai celebrar a Eucaristia, é só o Senhor que nos convida para cá. Não, Ele está esperando esse convite. Porque se a gente não convidar Jesus, para que a gente possa estabelecer uma relação profunda com Ele, falar com Ele, Jesus, eu quero que o Senhor seja não só o meu companheiro de caminhada, mas o companheiro de minha alma. Se eu não convidar, Ele vai ser sempre o estranho da minha vida. Ele vai ser sempre alguém que tem notícias, ideias boas, palavras maravilhosas. Jesus vai ser sempre aquele, figura interessante, um profeta bacana, mas nunca aquele amigo íntimo, aquela pessoa da minha alma, que eu não o convidei para entrar e ficar comigo. E isso nós temos que fazer em toda a Eucaristia. Fica comigo, Senhor, porque é tarde. Fica comigo, porque eu preciso da sua caminhada. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. Será que a gente tem coragem de levar Jesus exatamente para as pessoas com quem a gente convive? Será que a gente tem coragem de apresentar a Jesus aonde a gente vai? Será que eu posso permitir a Jesus que Ele entre naquele lugar na minha casa que eu não deixo ninguém entrar? Será que eu permito que Ele veja o que tenho de luz e de sombra? Será que eu permito a Ele que me veja do jeito que eu não gostaria que ninguém me visse? Será que eu posso ver? Ele me vê na cozinha? Jesus ser o amigo, não da sala, que serve a xícara perfeita, o pano perfeito, mas o amigo da cozinha, que vê a cozinha confusa, bagunçada, que vê o plano de prato rasgado, que está lá, como diz Santa Teresa, no meio das panelas, das caçarolas, está lá Jesus andando. Será que eu levo Jesus para a minha intimidade?
Porque enquanto eu não fizer esse convite para que ele permaneça, fique comigo, ele não será o meu Senhor e o meu Deus. Não será. Ele será sempre o estranho, que passou pela minha vida, que me falou uma coisa bacana, mas que não fez laço comigo. Porque é assim a gente com as pessoas que a gente encontrou hoje. Você encontrou com um monte de gente bacana, mas você não fez laço com essa pessoa. Você até encontrou, escutou uma coisa bacana, falou, então tá, até mais. Jesus não pode ser assim. Nós não podemos deixar ele passar. Porque se a gente não convidar, ele vai passar. Ele não vai permanecer. Porque ele espera o seu convite. Acho que você nunca imaginou que teria que convidá-lo para ficar. Você precisa convidá-lo. Fala, fica comigo, Jesus. Me ensina essa palavra. Que essa palavra possa me transformar. Que essa palavra possa me levar a fazer exatamente aquilo que o Senhor espera. Eu quero ter uma vida fecunda. Mas eu preciso da sua presença. Porque se eu não tiver a sua presença, nada em mim será transformado. Eu digo que é nada. A gente recebe a Eucaristia e porque a gente sai da Eucaristia e entra na igreja como se fosse a mesma coisa. A gente sai de quantas missas absolutamente não transformados, nem mexidos, nem com o coração ardido. Não foi nem capaz de chorar pelos nossos pecados. Nem chorar de emoção porque encontrou com Ele. Nem chorar de emoção porque estamos diante do Filho de Deus. E que me encanta porque estamos diante do Filho de Deus e que se permite ser seu amigo, ser meu amigo, íntimo. Companheiro, quantos companheiros de alma você tem? Ou tem algum? É difícil ter um companheiro de alma. É difícil ter alguém que partilha das mesmas coisas que você. Aquele amigo que você não precisa nem falar muita coisa, já sabe tudo. Aquele amigo que você só olha, aquele amigo que enche o seu coração. Aquele amigo, daquela intimidade, que é uma intimidade construída de cada dia. Então, se a gente vai observando, e eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão começar a entrar para a celebração eucarística, vão começar a prestar atenção, como é que Deus vai nos transformando, como é que a palavra precede, né, a Eucaristia, porque é Deus vivo em nós. E como é que eu preciso de fazer como os discípulos, falar, entra na minha casa, Senhor, entra. Eu quero que o Senhor entre, e onde o Senhor entrar, vá tocando todas as coisas, e vá transformando. Quanta coisa dentro de mim precisa ser transformada. Quanta coisa. Mas para isso, eu convidar Jesus para entrar na minha casa, eu preciso de uma coisa única. Eu preciso de confiar. Porque como é que eu vou convidar um estranho para entrar na minha casa? Vocês convidam um estranho para entrar na casa? Não convida. Então, eu tenho que confiar naquele que eu estou convidando para entrar. Entra. E aí eu tenho que começar a entregar para o Senhor as coisas. Amigo não divide tudo? Muitas vezes você entrega tantas coisas. Ele é o Senhor. E nós precisamos começar a entregar para o Senhor tudo. Fala, Senhor, eu quero te entregar a minha vida, eu quero te entregar os meus sonhos. Eu quero te entregar tudo que eu sonho, que eu penso. Mas eu quero te entregar também o meu pecado. Eu quero te entregar aquilo que eu mais amo. Eu quero te entregar a minha vida e não preocupar mais. Ó, que luta que é isso. Falei, filho, você está querendo demais. Mas é assim, a relação com o Senhor tem que ser inteira. Como é que você convive com alguém, chama para ser um amigo íntimo da alma, e você oferece só uma parte, não oferece o resto? É por isso que a proposta é audaciosa. Viver com o Senhor é para ser tudo. É entregar tudo. Tudo para o Senhor. Domingo teve uma cena bonitinha aqui na igreja com meu marido. A gente estava sentado lá no fundo, e chegou uma senhora com o pé machucado. Eu falei com ele, nós vamos ter que dar um lugar para ela. E ele saiu. Aí tinham várias crianças atrás, porque era chegada de encontro de casais. E aí tinha uma menina, aí o menininho, as menininhas assentadas na mesma cadeira, dividiram a mesma cadeira, e o menininho levantou com o irmão e ficou perto de mim. Tanto que o irmãozinho pequenininho, de uns 3 anos, imitava o outro. Tudo que o outro ajoelhava, ele ajoelhava. Tudo que um fazia, o outro fazia. Imitava. Ele entrou na fila da Eucaristia, ele entrou também. Então, o irmão vigiando ele. Aí a maiorzinha falava para a pequenininha assim, você precisa aprender a entregar para Jesus todos os seus sonhos. Porque eu quero ser médica legista, eu quero casar, ter filhos e ser feliz. É só assim. Aí a outra falava, sussurrava no ouvido dela, porque eles ficaram com vergonha do meu marido. Eu quero ser médica pediatra. Então vai falando com Jesus, tem que entregar os sonhos para ele. Olha que lindeza uma coisa dessa. Claro que essas crianças estão aprendendo com alguém. Alguém ensinou para essas crianças. E uma ensinava para a outra. Ajoelha, fala com Jesus, vai entregando seus sonhos para ele. Você não tem dinheiro para dar aqui agora na esmola? Não, estou tendo uma oração para fazer. Meu marido deu o dinheiro para que elas dessem o dinheiro. Elas ficaram uma alegria de poder depositar o dinheiro. Mas se não tivesse dinheiro, tinha uma oração para fazer, mas eu não aprendi a oração, não. Mas disse que tinha uma oração também para fazer.
Então, olha como é que vai aprendendo de pequenininha. Entrega seus sonhos para Jesus. Já entregou tudo que ela quer. Ser médica, legista, casar, ter filho, ser feliz. Só isso. E a outra começando. Quero ser pediatra e vamos começando. Mas olha a simplicidade com que faz isso. Olha a simplicidade. E nós, na dificuldade, truncado, não entrega não. Pois nós vamos entregar para o único que pode todas as coisas. Por que a gente não entrega? Porque não confiamos. Por que não confiamos? Porque não conhecemos. Por que não conhecemos? Porque não temos tempo para ele. Porque eu nunca convidei ele para entrar na minha casa. Fala com ele, então tá, outra hora eu encontro com o senhor, de lá e eu de cá. A gente se conhece, mas mais à distância. Não temos a audácia. Isso aqui é uma audácia. Fala, entra, Senhor. Eu quero que o Senhor more aqui. Eu quero que o Senhor seja o anfitrião dessa casa. Porque depois que Jesus entrou nessa casa, ele deixou de ser o hóspede. Ele passou a ser o anfitrião, porque ele que sentou, tomou as rédeas, fez essa celebração ali para eles. Nós temos que aprender a hospitalidade e convidar Jesus para ser o nosso hóspede. Mais importante, hóspede. Falar, seja anfitrião, toma conta de mim, conta da minha casa. Qual é a ilusão que você acha que você tem? Nós temos ilusão, que a gente acha que sabe das coisas, que sabe o que é bacana. Sabemos de quê? De nada. De nada. Né? Então nós temos que pedir a Jesus. Jesus, me revela o que eu mais amo, para que eu te entregue. Porque às vezes o que a gente mais ama pode ser o nosso vício. Pode ser o nosso pecado. A gente às vezes quer manter alguma coisa. Nós temos que pedir a Ele. Revela para mim mesmo, que às vezes eu mesmo fico escondendo de mim. O que eu mais amo para poder te entregar? Essa é uma proposta. De falar com Ele. Me ajuda a viver a vida com gratidão. Porque o dia que a gente acolher isso na nossa vida, vocês vão ver que tudo na vida se agradece. Nada é acaso. Tudo é oportunidade para aprender. Tudo é oportunidade para crescer. Tudo é oportunidade para ser mais de Deus. Aconteceu isso, obrigado, Senhor. Não sei por causa de quê, não está ruim, mas muito obrigado. Porque eu sei que, se fosse bom, o Senhor teria me dado. Essa confiança absoluta nele. Se fosse bom, o Senhor tinha me dado. Por quê? Porque você me ama. Quem ama não faz nada errado. Compreendem? É essa certeza. Isso o menino já entendeu. Nós é que somos cheios de arma e não entendemos. Então, quando a gente vai se preparar para a Eucaristia, eu gostaria de falar aqui algumas coisas, como a gente se prepara mal. E Deus Pai fala uma coisa tão linda no livro Diálogo com Catarina de Siena, que ele fala que a gente, para poder recebê-lo, receber Jesus vivo, vocês imaginam que Deus é esse? Que Deus é esse? Que nos criou, nos sustenta e nos alimenta com seu corpo, sangue, alma e divindade. Ele vem até nós e nos alimenta. Vocês imaginam o que é isso? Nós não temos dimensão para compreender esse mistério, não, que ele é demais. Mas Deus Pai falou que ele dá uns exemplos muito bonitinhos, né? Se vocês estiverem lendo esse livro, o Diálogo, é encantador como é que Deus Pai faz de tudo para que a Catarina entenda, claro que para a gente ver se entende. Então ele fala, Catarina, vou explicar para vocês, é mais ou menos como se eu tivesse criado vocês, igual se fosse uma vela. Para vocês pegarem fogo, eu tinha que pôr um pavio. Então, para vocês vão pegar fogo onde? No meu amor. Então, quando vocês entram para uma fila para receber a Eucaristia, cada um leva uma vela de 5 centímetros, ou de 10 centímetros, ou de meio metro, ou de 1 metro. O tamanho da vela, Catarina, é o tamanho da sua fé e do seu amor que você vem recebê-lo. Olha que lindo isso. E se a humanidade inteira vier receber, aquecer e pegar o fogo em mim, esse fogo não se extingue. Ao contrário, quanto mais tiro, mais tem. Então, cada um vai receber de acordo com o amor e a fé que você tiver. Mas, às vezes, vocês vêm com o pavio molhado, Catarina. O que é o pavio molhado? É o pecado. Então, o pecado molha e não deixa a vela pegar fogo. Então, é assim, Catarina, igual quando você pega uma vela molhada e põe no fogo, ela faz o barulho, mas o fogo não fica. Compreenderam? Por isso que a gente precisa tanto da confissão. Para que a gente possa receber Jesus em estado de graça. Para que a gente possa receber melhor, acolher melhor, viver melhor. A gente não pode entrar numa fila da Eucaristia desanimado ou às vezes fazendo o que acho que é um grande problema que a gente pode viver hoje, é começar a viver e receber a Eucaristia como rotina, como algo a mais, como faz parte da missa. Não é. É o momento que eu estou sendo alimentado e estou recebendo Jesus vivo.
O dia que a gente tiver a dimensão do que significa isso, e às vezes por algum momento, e por graça, absolutamente por graça, Deus pode permitir que um de nós, no momento de receber a Eucaristia, receba a graça do temor de saber diante de quem estamos. Não é temor de medo, é a emoção de saber que estamos diante de Jesus vivinho. É para cair duro, claro, básico. De saber que você está diante dele, que você recebe ele. Isso não é uma brincadeira. Mas quantos santos e quantas pessoas são agraciados por receber nesse momento. É o que um ateu disse uma vez. Se eu tivesse certeza que é o Filho de Deus que está ali, eu vou ajoelhar e nunca mais levanto. E nunca mais levanto. Então nós não podemos banalizar a Eucaristia. Nós temos que vir para a Eucaristia com uma alegria imensa. E se eu chego aqui carregado das minhas dores, a Eucaristia tem que ter o poder de falar comigo. A morte, ela não tem a última palavra. A última palavra da sua vida chama-se amor. E mesmo no meio de todo o seu sofrimento, a Eucaristia tem que te pôr de pé, porque você está diante do Filho de Deus que te sustenta. Se a Eucaristia não estiver tendo esse poder na nossa vida, tem algo errado. A Eucaristia tem que fazer sair dessa igreja dançando, porque eu estou com Ele. Eu o convidei, fica comigo, Senhor. Compreendem? Quando eu recebo a Eucaristia, não é o fim ou o começo da nossa missão. E de contai o que aconteceu. Foi o que os discípulos foram. Tinha medo? Tinha. Pois de repente, o que acontece é que recebe Jesus vivo e de repente ele some. Mas Deus Pai fala de um jeito tão lindo. Ele fala, Catarina, depois que Jesus passa, é como se eu pegasse um selo quente e colocasse marcasse uma cera, um ferro quente e marcasse. A marca da graça fica impressa em vocês. Não tem jeito de sair. Vocês estão marcados por mim. Presta atenção nisso. Marcados por Ele. A graça está em nós. É Deus que caminha conosco. Então quando a gente vem desiludido aqui, trazendo os nossos problemas para o Senhor, trazendo os nossos medos, porque quando eles viram que o Senhor desapareceu, quando Ele repartiu o pão, e eles reconheceram que era Jesus, eles voltaram correndo para Jerusalém, tinha risco, claro que tinha, era de noite, estava escuro, quem matou Jesus estava atrás deles, para matar eles também, já não tinha mais medo, depois de verem o Senhor, medo de quê? Medo de quem pode matar seu corpo, não pode matar minha alma é imortal, estou com o Senhor. Medo de quê? Depois que você ouviu. Medo de quê? Depois que você experimentou Jesus? Nada, nada mais. Então, se a Eucaristia não está servindo para te transformar, tem algo errado. Você tem que trazer diante do Senhor seu medo, sua decepção, a sua frustração. Faz Jesus, sabe aquele moço lindo que eu estou namorando? Pois é, me largou, me trocou. Se você ficar arrasada naquilo, tem que superar o medo, falar, trocou, mas ele é mais do que eu? Não, então vamos seguir a vida. Vamos seguir a vida. Você não pode se reduzir a isto. Você é muito mais do que isso. A sua vida não é qualquer coisa. Mesmo a vida, essa rotina basiquinha, Senhor, sim, isso, sim, ela tem um significado fundamental para Ele. Mesmo o nosso nada é muito diante dos olhos de Deus. Então não precisamos achar que a nossa vida não é nada. Mas nós temos que sair da Eucaristia transformados. Com uma força que ninguém nos segura. Tinha um santo que falava, que agora não lembro, é muito santo que eu leio, misturo santos, para não misturar santo. Não falo o nome para não confundir. Diz que quando a gente comunga, é como se a gente saísse da igreja com um leão, com um dragão. Somos capazes de derrubar qualquer coisa? Claro, pois estamos com o Senhor vivo. Mas a gente não tomou dimensão disso. Do tanto que somos privilegiados, agraciados, de encontrar com Jesus vivinho. Coisa mais apaixonante desse mundo. Que você pode chegar perto dele e falar, Jesus, presta atenção no tanto que eu estou sofrendo. Ele fala, estou vendo. Mas Ele pode mudar. Ele pode dar o consolo, o conforto, enxugar as suas lágrimas e falar, coragem. Isso tem um fim. Coragem. Confie em mim. Porque tem algo escondido que você não está vendo. A dor ainda, por enquanto, está ocultando o que você vai viver. Tem que viver, viva seu luto, chore pelo que precisa chorar. Mas não pare no choro. Caminha. Era o que eu falava com a minha mãe quando o pai morreu. Eu falei, mãe, a gente chora e anda e anda. Não pode ficar parado, minha filha. Vai andando, vai enxugando as lágrimas, vai andando. Não pare. Porque a gente caminha com quem anda, que é Jesus. Ele é o seu companheiro de caminhada. Ele é o seu companheiro de jornada. Ele é o seu companheiro de alma. É o único que te conforta. É o único que te dá sustento. Olha, você fala, Jesus, eu estou triste. Fala, estou aqui. Se eu estou aqui, está tudo certo. Se eu estou aqui com você, o que mais nós temos medo? É lá que a gente vai lá todo dia renovar nossa força. É Ele que é a nossa alegria. É Ele que diante do sofrimento, de qualquer dificuldade, eu sei que Ele ali não tem a última palavra. Tem mais. O Senhor está conosco. Isso é que sustentou Nossa Senhora de pé. A certeza, a fé,
A certeza que Deus mudaria alguma coisa. Mesmo diante, ela esperou contra toda esperança, né, gente? Tinha nada acontecendo. Mas ela acreditou que algo havia. Bem-aventurada, feliz aquela que acreditou, foi o que Marta disse a Maria. Bem-aventurada és tu, Maria, por quem você vai acontecer aquilo que você acreditou. Por que nada acontece conosco? Porque a gente mais duvida de Deus do que acredita. A gente recebe a Eucaristia, o povo vai embora, fala, por que esse povo está saindo correndo da missa, gente? Acabou de receber Jesus, e fala, não, eu falo, Jesus não está sabendo o que está recebendo. Não sabe de que está diante do Altíssimo. Ajoelha, conversa com Ele, derrama seu coração diante dEle, fala, me acode, eu não quero viver nessa raiva, nesse ressentimento, que isso seca a minha alma e me mata. Transforma essa minha dor, me ajuda a perdoar, circula em mim a certeza que eu sou seu filho, que eu sou importante para o Senhor, me dê amor, me sustente. É diferente. Aí depois que a gente aprender a viver essa intimidade, como é que você vai ficar calado? Como é que você não vai contar para as pessoas o que você experimentou? É o que João fala na primeira carta dele, o que meu olho viu, o que eu escutei, o que eu peguei, como é que eu vou calar? Não calo, eu falo. Aí vocês vão começar a contar para os outros o que vocês viram, o que vocês viveram. E a sua família vai começar a perceber as transformações que você vai experimentar. Vai perceber. Porque testemunhar Jesus dentro da casa da gente não é fácil, não. Porque todo mundo conhece que você é aquela pessoa difícil, um gente difícil, mal-humorada às vezes. Ah, você contando papo, não resolveu nada. Mas é devagar que Jesus vai nos transformando, porque é a medida que a gente vai deixando. Transformando até que a gente convença o povo da casa. É assim? No início, quando eu comecei a fazer missa diária, quantos anos atrás, eu nem sei quantos anos tem isso, o povo da minha casa ficou apavorado. Verdade? Eles já falavam assim, gente, está acontecendo alguma coisa com a Filó? Minha mãe ficou em pânico. Ela falava, ela ligava e falava, você não arrumou um namorado? Não. Eu cutucava Jesus e falava, presta atenção. Presta atenção. Estão achando que eu estou indo na igreja porque eu estou sem namorado. Eles não descobriram que meu amor maior é você. Ainda não entenderam isso, não. Mas precisa, meu pai falava, mas precisa de missa todo dia, minha filha. Até falar, você me está pecando tanto em Belo Horizonte, eu não estou sabendo, né? De tanto que essa menina está arrumando em Belo Horizonte, por que você vai a missa todo dia? Eu sempre olhava, mas todo dia? Eu falei, mas vocês comem quantas vezes no dia? 5, mais ou menos. Oliveira, então, no interior, come muito. Todo o dia inteiro come. Nutre a alma quantas vezes mesmo? Você vai à missa só domingo? Por isso que você arrasta. Por isso que esse desânimo. Eu vejo Jesus todo dia, porque sou animada. É o contrário? Chega animada. Filó, como é que você dá conta da sua vida? Ou vocês esqueceram que eu recebo Jesus vivo todo santo dia, vocês não acreditam nisso? Vocês não acreditam que ele é vivo? Ela fica me olhando, fala, coitada, acho que ela tem um parafuso a menos. É melhor não apertá-la muito, não, é? Mas o povo fica desconfiado, porque o povo não crê, gente. Se a gente acreditasse, qual dia da semana você não iria à missa? Todos. Seria todos os dias. Fala, onde é que você está indo? Encontrar com Jesus. Falo com ele, quem me via correr de manhã, desse jeito, fala, gente, por que você me está correndo tanto? Eu vou rindo. Falo que ele mal sabia ele que eu vou te encontrar, né, Gracinha? Fala a verdade. É para te encontrar, para não perder um minuto de estar com ele. Mas não cremos que estamos diante daquele que é o Senhor. Aí, depois que eu recebo a Eucaristia, não encerrou. Ele fala, agora você vai e começa a sua missão. Porque você veio e vai me anunciar. E vai levar o meu nome. E vai confortar aqueles que estão no chão. E vai dar coragem para a turma começar. E vai cuidar de alguém que está moribundo. E vai dar um banho naquele que às vezes está morrendo. E vai dar uma palavra de conforto e falar, não acaba aqui não, bom, continua. Lá muito melhor. Pode ir, filho, sem medo. Se o seu coração tem medo, Deus é maior. Não precisa ter medo, não. Mas tem que conhecer a palavrinha de Deus para poder falar. Para dar conforto para o outro, para sustentar o outro. E essa vida eucarística, ela é discreta. É discreta, não tem holofote, não. É ali, porque é no dia a dia, a hora que você passa a dar um sorriso para um, que você sustenta o outro. É onde você vai testemunhando, é onde você vai dar testemunho daquilo que você crê. Que você vai falar a sua palavra, que você não vai ter vergonha de dizer, eu creio. Em quem? Jesus mesmo, o sobrenome dele é de Nazaré. Filho de Nossa Senhora, pode falar. Porque o povo fica assim na dúvida de quem será que ela está falando. Fala com todas as letras. E não encolhe quando você for falar o nome dele, não. Estufa o peito e fala, Jesus. De onde você está vindo da missa? Recebi Jesus vivo. Conhece? Não, um dia eu posso te mostrar. Não tenha medo, cutuca as pessoas, incomode as pessoas. Mostra que há um outro jeito de andar por esse mundo. Porque a gente fica querendo entrar todo mundo no mesma forma. Não, tem uma forma diferente. Tem uma forma que olha pelo miserável, que olha pelo pobre, que consola aquele que está batido, que luta pelas pessoas que têm dificuldade, que não aceita que a pessoa pobre receba menos do que ela é digna, porque somos irmãos. Não sei se vocês viram uma reportagem, se já ouviram do dono do Hospital de Câncer de Barretos. Esse homem é um testemunho de fé.
Ele gasta por mês 35 milhões. Então ele fala que 15 milhões o SUS paga. Os outros 20, ele sabe que Deus vai mandar. E todas essas doações chegam dos pobres. Tudo que ele tem lá é de melhor. Tudo. Porque ele falou que sempre viveu com uma indignação na alma. Por que que o pobre, além de tudo, ele tem que receber? Nunca pode comprar o original, tem que ser o genérico. Nunca pode receber o melhor. Por quê? Se ele é meu irmão. Então, tudo que tem no hospital dele é o de melhor. Qual que é o aparelho melhor? Então, esse que eu vou comprar. O que é de melhor? É lá que ele compra e tem. E como o tratamento de câncer, em geral, às vezes as crianças duram em torno de 1 ano e meio, ele montou as casas em volta do hospital. Então, vai o pai, a mãe, vem gente do Brasil inteiro, e as crianças. Ele arruma trabalho para o pai, escola para os meninos, a mãe toma conta do menino, para não separar a família. Mas tudo tem uma história. E é isso que eu acho que quando eu vi essas crianças, que meu marido contou o que essas crianças fizeram, esse homem também tem uma história. E a história dele começou com a bisavó dele. A bisavó, no ano de 1800 e pouco, casada com um coronel, ela colocava dentro de casa 18 pessoas doentes. O marido era coronel, mandava buscar os médicos lá na capital, lá na cidade, ela cuidava de 18 doentes em casa. Teve um filho, médico, que foi, formou, em São Paulo, voltou para o interior, nunca recebeu uma consulta particular, só os pobres. Esse avô médico teve um filho, médico, casou com a médica, os dois estudaram na USP e montaram um hospital no interior para cuidar dos pobres. Mas aonde que veio a herança? Da bisavó. Ele falou na entrevista com o Adriano Galisteu, Adriano falou, mas como é que é esse negócio de fé? É a fé. Ele falou, eu sei que quanto mais eu faço bem e quero melhor, as bênçãos vêm para que eu faça melhor. Sempre melhor. Então, eu nunca perdi uma noite de sono, porque eu sei que os 20 milhões vão chegar todo mês. Quantia pouca, né? 20 milhões, pouquinho, vai chegar todo mês. Não tenho medo que o dinheiro não vai deixar de vir, mas é pela minha fé. E você já viu o milagre, Adriana? Perguntou, ele falou, muitos, para começar comigo. Eu queria pôr fogo no hospital do meu pai, porque eu não estudei só até a 8ª série, porque eu queria ser peão, ficar na fazenda com meu avô, loucura com o avô médico, loucura. Mas foi eu que fui administrar tudo. E meu pai já tinha perdido muito dinheiro, porque eles vendiam tudo, fazenda, gado, para manter o hospital. E aí eu decidi que eu ia pôr fogo no hospital. Marquei o dia que eu ia pôr fogo no hospital. Porque eu não aguentava mais aquilo. Aí um médico me chamou e falou, se você construir mais uma sala aqui, você vai salvar mais vida do que eu e seu pai. Porque nós vamos ter oportunidade de operar mais. Ele falou que foi dormir com ódio. Falou, eu vou pôr fogo nisso tudo. Mas não vai sobrar nada. Aí ele falou com o Adriano que ele acordou com um amor que incendiava ele. Que ele tinha que manter tudo de pé. Ele falou, o primeiro milagre Deus fez em mim. Então é disso que eu falo, que quando a gente vive isso forte, Deus faz mesmo. Porque é um só Deus que faz tudo diferente em cada um de nós. É Ele que faz, Ele é que transforma tudo. Então a nossa missão é ligar, é entender que a Eucaristia é junto com a vida eucarística. Que a Eucaristia é um dom, é uma graça que Deus nos dá, ela vem do alto. Ela é dada livremente, para que você receba livremente. Não somos obrigados a acolher, nada disso que eu estou falando com vocês. Não somos obrigados. Mas se você quiser receber Jesus com liberdade, com amor, com paixão, né? Porque na verdade você vai viver uma paixão alucinada por Ele, você vai fazer o que puder por Ele. Você vai enxergar exatamente aonde você tem que fazer alguma coisa, aonde alguém precisa, e Ele vai te conduzir. Porque você vai estar lá diante dele e falar, me leve aonde o Senhor hoje precisa. Me leve, que eu seja seus olhos, suas pernas, seus braços, que eu seja aquilo que o Senhor precisa no mundo hoje. Mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja só o sorriso de uma criança doente, mesmo que seja ajudando alguém a morrer, mesmo que seja falando com alguém, enxugar as lágrimas de alguém e fala, coragem, Deus está vendo tudo e Deus vai fazer. Mesmo que seja que o mundo não precisa ver, porque o mundo não acolhe a luz. O mundo rejeitou a luz. Não vai ser a nossa que ele vai enxergar. O mundo não quer a luz. Mas somos nós mesmo que vamos insistir para traçar um mundo diferente, para trazer um gosto diferente nesse mundo. Para poder dizer em cada Eucaristia, obrigado, Senhor, porque o Senhor aceitou ser nosso companheiro de caminhada. O Senhor aceitou ser o nosso companheiro de alma. Vocês imaginam que graça temos de um Deus que caminha conosco. Aquilo que Moisés falou com ele, caminha conosco, Senhor, apesar da nossa cabeça dura, apesar do nosso coração duro, não nos abandone. E Ele vem em cada Eucaristia. Ele vem todos os dias, mais uma vez, ele sai do céu. O único homem que ele obedece no mundo é o sacerdote, né? O sacerdote chama e ele desce. Ele vem todos os dias. Ele é chamado, ele volta ao altar para se fazer nosso alimento, nosso amigo, nosso companheiro, o nosso Senhor. Quanta graça temos! É demais, é graça demais. Vamos pedir a Ele que a gente possa realmente entender a Eucaristia,
caminhar na quinta-feira da quinta-feira agora, com alegria, dando graças a Deus pela Eucaristia. Falar obrigado porque o Senhor vem todo dia me encontrar. Eu que tenho preguiça de ir lá te receber, mas o Senhor vem todo dia. Eu que ainda não me convenci disso, estou mais ou menos no caminho. Mas pedir a Ele a graça de poder ser alimentado, de poder olhar e falar, seja meu amigo, fica comigo, Senhor, porque é tarde e a noite já vem. Está fazendo tarde na minha vida, está tudo escuro e eu não enxergo nada. Fica comigo, seja a luz da minha vida, ilumina meus passos, me prepara para o encontro que vai ser definitivo, para um abraço que nós vamos nos perder no abraço dele. Poder chegar, cheirar o Senhor e falar, cheguei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou a cada dia. Vamos pedir a Ele, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Jesus que... Vamos pensar em tudo isso que a gente conversou, que Deus nos deu a graça de pensar. Vamos ouvir a música que as meninas escolheram, que é claro que Jesus só falou agora porque ninguém sabia o que eu ia falar. Mas não saiam. Deixa a palavra de Deus chegar dentro do seu coração. Começa a parar para escutar Deus que fala. Se a gente não parar para escutar Deus que fala, a coisa fica no meio do caminho. Eu já falei, Ele já preparou o seu coração. Escute, escute. Deus vai sussurrar. Ele vai falar alguma coisa. Vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante dEle. Pedir perdão por tantas eucaristias mal recebidas. Sobre a nossa caminhada espiritual. Antigamente, ser cristão era quase que fazer parte da família. Assim, já era uma tradição, já era uma herança, né? Não, sou cristão, a família inteira é católica. Então, a gente já era quase que por automático, né? Todo mundo católico. Hoje em dia, não. Ser cristão hoje faz parte da sua opção. E a opção, ela é individual. Ela é somente sua. É um compromisso pessoal. Ninguém pode responder por você a sua opção de ser cristão. Porque ser cristão não é seguir uma ideia, é seguir uma pessoa, que é Jesus, que veio até nós para nos revelar o amor de um Pai. Veio nos falar que somos filhos do Pai. E por amor, e para nos resgatar e buscar de volta para casa, Ele morreu na cruz. Então, a vida do cristão não existe sem cruz. Não precisa ter ilusão. A gente tem muita ilusão. Então, vocês imaginam, nós estamos inseridos no mundo. E no mundo moderno hoje, que quer, esse mundo globalizado que nós estamos, porque nós já nos tornamos um resto. Aqueles que creem em Deus já virou um restinho, igual antigamente. É o resto. E o mundo hoje, ele quer aprisionar o ser humano no bem material, no bem sensível, mas não dá o essencial, que é Deus, nem espaço para conversar. Então nós vamos ficando, se a gente não se fortalece, a gente vai ficando acuado. E nós, diante dos desafios que a vida traz, nós temos que ser cristãos de coragem, firmes, para tomar uma decisão baseada naquilo que Deus, nosso Pai, revelou através de Jesus. E tem que ser firme. Nós temos que ter somente um único medo na vida. Porque hoje o ser humano é um ser do medo. Hoje nós estamos numa sociedade que tem medo de se comprometer. As pessoas não falam as coisas, falam em minhas palavras. Porque tem medo de assumir que crê. Pega o povo numa reunião e pergunta quem crê em Deus. Acredito na energia. Fala, que energia, gente? É Jesus mesmo, Filho de Deus. Nunca ouviu falar, não? Como que tem medo de assumir? Como tem medo de se comprometer? O que vão falar de mim? Falar que não, que eu rezo? Eu vou perder ponto com o povo, pode perder até cliente. Eu já perdi. Uma avó que não deixou os netos consultar comigo porque eu rezo. É uma opção. É livre. Né? Então, nós temos, diante de Jesus, o convite dele é um convite de liberdade. Quando alguém te oferece o amor ele não pode ser obrigado. Ninguém pode obrigar o outro a te amar, ok? Nem você pode amar o outro por obrigação. O amor é a coisa mais livre que nos une, ok? Entre tantas opções, você escolheu uma pessoa. Entre tantas opções.
O amor é livre. Deus não precisa de escravos. Ele quer alguém que seja livre para segui-lo. Isso que ele deseja, é a liberdade. Porque quando eu faço opção por ser cristã, porque hoje eu uso muito essa comparação lá no consultório, com os pais que criaram os filhos do ponto de vista cristão hoje, é estar num barquinho no remo, em alto mar, cruzando com o transatlântico no sentido contrário. Porque quando você defende valores, não, tá brincadeira. Eu estou com uma menina, uma adolescente, num colégio bacana, católico de Belo Horizonte, que assumiu diante dos colegas que é heterossexual, 13 anos. Está discriminada, porque a outra veio em direção a ela e disse, quer dizer que você falou que é hétero, quer dizer que você é homofóbica? Não, minha filha, eu estou falando que eu sou hétero. É igual falar, você gosta de maçã e eu de pera, qual é o problema? Então quer dizer que a pera tem problema? Não, minha filha, cada um gosta de uma coisa. Então, porque a sala inteira é bissexual, por que você é hétero? Os adolescentes estão sob uma pressão absurda. E se a gente não tiver uma estrutura para ajudá-los, a coisa não está boa. Falei, que bacana, menina, que você teve coragem de assumir que você é hétero, está discriminada na sala. Não é fácil, a pressão está pesada demais. Eles têm 13 anos de idade. Então, ajudar os filhos e a gente assumir o nosso compromisso de seguir os passos dele, não é fácil. Criar cristãos hoje de coragem, criar cristãos que não têm medo, criar cristãos que se precisar morrer por causa do nome dele, morreremos. Já falei com vocês que o martírio hoje, nosso cristão, não é matar o corpo, mas é matar a nossa esperança. Então, quando a gente assume que é cristão, fala, assim, eu até vou à missa de vez em quando, quero matar, né? Eu até rezo, assim, então ouvi falar, sou católica, na falta de opção. Vai que Deus chega e fala, bem que eu acreditava no Senhor, você não ouviu falar, não? Sou católica, né? Porque temos medo de comprometer. E aí quando Jesus nos chama, igual foi o evangelho de domingo, quando Jesus chama, as pessoas, na liberdade de caminhar, a gente sempre tem uma desculpa. A gente fala com ele aqui, mas qual a garantia que você me dá? A gente quer caminhar com Deus na garantia. Presta atenção. Quando a gente é cristão adulto, tem fé, a fé é a nossa sustentação. A fé não é intuição não, viu gente? Nem sentimento. É relacionamento com um homem, com uma pessoa. Ele se chama Jesus e é vivo. Não é uma ideia. Quando o pessoal estava cantando, eu tive uma sensação boa. Isso não é Deus não, deixa eu explicar. Deus é outra coisa. É ter a certeza, essas verdades que Ele veio trazer. Imagina poder atravessar o universo. Quando eu imagino esse mistério da encarnação, Ele deixar o que Ele deixou para vir aqui, nascer, para nos revelar que somos filhos amados de Deus. Desperta a sua consciência, que você tem que preocupar, não é com a sua sobrevivência, sua subsistência, mas com uma coisa que chama vida. Que você foi chamada por uma dignidade que você não tem dimensão do que significa. Então nós vivemos num mundo que está nos deixando com fome espiritual. Nós estamos desnutridos do ponto de vista espiritual, desidratados. Hoje o povo tem sede e fome e não sabe onde busca. E é Deus. O povo está deprimido. O povo está num cansaço absurdo. O povo fala, você pergunta para a pessoa, como é que você está? E a vida, estou levando. Fala, minha filha, vamos sentar, que a vida não é para levar. A vida é para viver na alegria de levantar e falar, hoje eu estou de pé para amar, meu Deus. O único medo que a gente tem que ter na vida o único temor é de ofender a Deus. De magoar a Deus. Somente isso. Porque não existe ninguém, mas ninguém, pode somar, multiplicar, somar todo mundo, a família inteira, que te ama e quer o bem da sua vida como Deus. Não existe. Enquanto a gente não colocar na cabeça que Ele te fez para ser feliz, não pode duvidar disso. Ele nos fez para sermos felizes. Eu falo que a gente insiste em não ser, mas Ele nos fez para ser feliz. Quando uma mãe cria um filho, olha, todo mundo tem que é pai e mãe. O que o pai ou a mãe quer? Que o filho seja feliz. Não está esperando nada em troca. O que nós podemos dar para Deus, gente? Ou ilusão? Nada. Ser feliz, ser grato, caminhar na vida com gratidão. E aprender a viver com Deus, com uma intimidade, com uma proximidade. Mas a minha fé significa que eu confio, eu entrego, eu abandono. Crer significa, eu dou o meu coração na mão do outro. Mas não é de qualquer um, é dele. Eu confio e tenho certeza que
que Ele fará o melhor. Eu confio e sei que Ele não fará nada de errado. Por quê? Por causa do amor. Ah, Jesus, mas agora eu não posso. Sabe por quê? Porque aconteceu um negócio comigo, eu estou aqui até hoje. Quando Deus fala, deixe que os mortos enterrem seus mortos, não é para não enterrar pai nem mãe, nem isso não. Sai daquilo que não gera vida em você. Às vezes nós perdemos um relacionamento, estamos lá no dia da morte, no dia que rompeu um relacionamento, morto lá, rodando em cima daquilo. Oh, meu filho, a vida anda. Aprende com aquilo que aconteceu, vamos na sequência. Aprende a colocar diante de Deus as suas feridas. Fala, meu Deus, eu quero andar, mas assim, tem uma ferida que me impede. Cura. Aonde que as nossas feridas são curadas? Aonde? Aonde que as nossas feridas são curadas? Nas chagas dele. São as chagas dele que curam as nossas feridas. Né? Tem o texto das santas chagas que a gente fala isso com ele. Né? Então, levar essas santas chagas. Então, a gente precisa pedir a ele, Jesus, cura. Eu fui traída, Jesus, fui abandonada. Jesus, aconteceu isso. Conta para ele tudo. Tudo. A gente tem que experimentar o que significa essa entrega. A gente tem que experimentar o que é essa relação com alguém que é Deus, que tudo pode. Então, se eu sigo a Ele, se eu confio nele, o que se espera de nós? O cristão, ele tem que ser a transparência de Deus vivo. O que Jesus fez no mundo? Amou, curou, cuidou, levantou o que estava abatido, deu força, alimentou. E o que nós fazemos diante do nosso irmão? Se nós assumirmos que somos cristãos, eu tenho que sair daqui e fazer o mesmo que ele faria no meu lugar. Então eu posso ver alguém na rua com fome? Não, tem que dar comida. Depois você fala de Jesus, primeiro você dá comida. Eu posso ver ele com frio e falar, Deus, que Deus te abençoe, dá um paletó para ele. Ele não é seu irmão? Eu rezo Pai meu ou Pai nosso? Pai nosso. Vivemos como se ele fosse só meu. Guardem bem. As pessoas hoje nós precisamos de dar testemunho que Jesus é vivo. Não precisamos ficar coado, não. E o meu seguimento com Jesus, ele tem que ser todos os dias, eu tenho que assumir que eu quero ele. Porque quantas coisas chegam na nossa vida? Para te distrair, para te dispersar, para te tirar de Deus. É muita coisa. O demônio fica rondando a gente assim, ó, como diz São Pedro. Pedro diz que ele fica rondando, doido para pegar a nossa jugular. Para ver se a gente está firme. Quanta coisa acontece. Olha que encantador, um cliente meu de 13 anos e meio, está morando nos Estados Unidos, esteve aqui e falou comigo assim, depois que acabou a consulta, ele falou, Tifiló, eu quero conversar só com você. Mas eu falei, sua mãe pode ficar? Pode, vai ficar. Ô Tifiló, lá nos Estados Unidos, os meninos estão me zoando demais. Porque eu não estou querendo ver pornografia, Tifiló. Eu até vi, mas me fez muito mal. Eu queria que você me ajudasse. Como é que eu faço para não ver? Olha que conversa bacana de um menino de 13 anos. Falei, meu filho, nós não temos controle das tentações, dos pensamentos que chegam até nós. Não temos. Porque dentro de nós, por causa do pecado original, nós temos uma raiz que pende para aquilo que não presta. É uma luta. Mas nós temos responsabilidade com o que nós fazemos a partir daquilo que chega. Eu posso nutrir o pensamento, ou eu posso mandar o pensamento embora. Então, chegou o desejo de ver, e você já sabe que passa mal, que te faz mal, sai do seu quarto. Vai tomar uma água, liga para sua mãe, faz alguma coisa, vai ver um amigo, vai pegar uma bicicleta e vai andar, faz outra coisa. E assim você irá vencendo aquilo que não chega bem para você. É assim. Porque as tentações irão chegar, e é maravilhoso que as tentações vão chegar para nós até na hora da morte. Sabe por que ela é boa? Porque cada vez que ela chega, eu me seguro em Deus e falo, a minha opção é o Senhor. Eu quero pisar aonde Ele pisou. Eu quero ter os olhos para ver a dor do outro e tirar aquilo que eu posso ajudá-lo. Levantar aquilo que está caído, ajudar aquele que está abatido, dizer uma palavra para o outro de coragem, testemunhar que cremos num Deus que é vivo. Se tem alguém preocupado, fala, meu filho, não se preocupe, porque Deus se ocupa de você. Vai preocupar com as coisas dele. Fala, Jesus, o que eu posso fazer para você hoje? Acorda animado para servir a Deus. Sai do seu egoísmo, sai do seu umbigo e se coloca à disposição do Senhor. Enquanto você cuida das coisas dele, ele cuida das suas. Não tenha medo. Não tenha medo de ousar. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de assumir que você tem uma pertença. Pertença nossa é Deus. Pertencer a Ele, ser dele. E aí, o dia que a gente entende essa pertença,
O que pode amedrontar seu coração? De verdade. O dia que você toma consciência de verdade que você tem um Pai, que é o Todo-Poderoso. Deus Pai fala assim para Catarina de Siena: você já viu algum daqueles que me servem passar fome? Porque eu não permito. É lindo. Está no livro Diálogo, já falei com vocês milhões de vezes. Eu vivo lendo e relendo porque é encantador as falas dele. Todos aqueles que confiam em mim, eu não abandono. Eu vou dar tudo muito mais do que pediram, porque simplesmente confiam em mim. Ó. E ele fala: cuide do jardim da sua alma enquanto você está a caminho, porque depois que chegar aqui, nem mais um passo. Pega aquilo que é essencial. Guardem isso. Aprendam. Procurem caminhar com Jesus, cada vez acreditando mais, confiando, se entregando. Mas vocês têm que ter experiência com Ele. Vocês têm que se alimentar dEle e pedir a Ele que nos dê a graça. Porque o cristão é aquele que está no céu e está na terra. Mas a nossa raiz está lá. Mas é essa ramificação que me sustenta. Porque se eu não for alimentado, eu morro. A alma que não recebe Deus, que deu as costas para Deus, está morta, apesar de achar que está viva. Quem carrega o corpo? É a nossa alma. Então hoje, nós que assumimos que somos cristãos, nós temos que dar testemunho desse Deus que é vivo. Por isso não é fácil. Por isso as pessoas vão te olhar. Vão te olhar para ver o que você está fazendo, com os dons que você recebeu, e qual que é a sua sensibilidade diante da dor do outro. Nós temos que ajudar essa sociedade que não tem mais compaixão. As pessoas têm que ter empatia, tem que ver a dor do outro, tem que se colocar no lugar do outro. Não julgue, não condene, acolha. Às vezes a gente no lugar daquela pessoa vai fazer muito pior. Muito pior. Acolha o outro, fala com ele de Deus. Fala: a situação está difícil, tá, mas ela pode mudar. Por quê? Porque você tem que lembrar que você tem um Pai. Eu vou cantar para você sua música, para que a sua alma se encha de força para andar. É assim, o ser humano precisa de algo a mais para dar força para continuar. Não é fácil. Mas essa certeza de Deus vivo é espetacular. Essa certeza que Deus escuta é sem preço. As experiências que eu vivo com Ele, de ajoelhar, de chorar mesmo diante dEle, diante da adoração, porque eu faço adoração toda semana, estar lá diante dEle 1 hora, às vezes 1h30, dá tempo de eu ficar de joelho, quase um ano depois. A gente esquece, né? E que você passa com Ele tudo, passa para Ele, chora diante dEle, e ver Ele fazer depois, é algo de emocionar, e que a gente chora dobrado. Por quê? Porque Ele escutou. Ele escuta e Ele age. Essa experiência tem que ser individual, porque isso te sustenta no caminho. Porque várias vezes no seu dia você tem que falar: mas eu creio em Deus, eu creio que a vida não vai encerrar aqui, eu creio que eu fui feita por um Pai que me ama e que Ele tem um propósito na minha vida. Aprenda a colocar as suas situações diante dEle, aprenda a apresentar tudo para Ele, aprenda a depender dEle como o ar que você respira. Não tenha medo, não coloque a sua segurança nas coisas que você tem, mas coloque sua segurança completamente nele. Onde está a sua segurança? Em Deus. Em Deus. Uma vez, quando eu tomei uma atitude, e eu fiquei 30 anos atendendo o Unimed, e eu rezei e falei com Jesus: vem cá, meu amigo, vamos sentar, bater uma prosa, porque esse negócio de sair do consultório 2 horas da manhã está duro. Sem coragem de deixar os meninos ir para o PA, eu saí do consultório até 15 para as 3 da manhã, para começar o dia seguinte. Falei com ele: Jesus, está meio demais, amigo. Não dou conta não, estou cansado, vou envelhecendo, né? Estou ficando velhinha. Presta atenção, estou ficando velhinha. Me ajuda a tomar a decisão, que eu não faça nada que não esteja de acordo com o Senhor. Me dá força, me ajuda a tomar a decisão certa. Não a que eu quero, mas o que o Senhor concorda, se o Senhor estiver de acordo. E aí, quando eu tomei a decisão de sair, um colega falou comigo: Filó, você é louca? A nossa segurança está na Unimed. Eu falei: é a sua, porque a minha está em Jesus. Ele olhou para mim e falou: o quê? Eu falei: vocês não creem, é outra história, mas eu creio, porque Ele é vivo. Eu não tomei uma decisão porque eu pensei, eu rezei muitas vezes, coloquei isso no altar muitas vezes, porque eu sou médica a serviço dEle, não minha. Eu tenho certeza, já falei isso com ele, que de livre e espontânea vontade, de lucidez, eu não escolhi esse caminho. Não. Falo com ele: não, né, amigo, não escolhi isso não, velho, de jeito. E um sofrimento 24 horas? Claro que não. Uma vez eu já até pus a cruz no altar, já contei isso para vocês. Né? Vocês lembram disso?
Lembra? Pus a cruz no altar. Falei com ele, a partir de manhã eu sou arquiteta, decoradora, qualquer coisa. Mexer só com coisa linda, cheirosa, bacana. Cansada de dor, sofrimento, menino morrendo. Entreguei, em pranto, chorando, loucamente. Até que eu peguei o folheto da missa, estava escrito em letras garrafais. Basta-te a minha graça, porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Falei, no nome da cruz de volta, meu filho, eu esqueci que eu estava só. Eu achei que eu estava sozinha. Vambora, meu filho, você é pediatra até o fim. Não é mole, não. Mas eu cheguei por no altar, por uns minutos, tirei rapidamente, né? Falei, para ser pediatra mesmo, né? Até o fim. Não é fácil, mas quando a gente compreende que é somente Ele que te revigora, que a força é dEle, e que a gente não faz nada sem Ele, que a gente não é nada, mas com Ele tudo a gente faz, porque é nele que a gente move, é nele que a gente existe, então eu faço tudo com Ele, por Ele, e nele, para Ele. Então se tudo eu faço com Ele, se tudo eu olho para Ele e faço, está de acordo? É isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor deseja? É diferente, é um dia que termina e você não cansa. É um cansaço bom porque Ele te restaura. A oração é aquilo que te restaura. E é tão interessante que Deus é aquilo que eu vejo cumprir, aquilo que eu vejo em Isaías. Aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Correm sem se cansar, vão para frente sem se fatigar. Por quê? Porque é Ele. Então essa experiência de Deus vivo, e a gente dá testemunho disto. Acolhe, ampara, fala dEle, suscita o nome. Não tenham medo de assumir que cremos. Tenham transparência, o mundo inteiro espera que nós possamos fazer aquilo que Jesus fez, que foi revelar esse amor incondicional de Deus. Mas é claro que pelo fato da gente assumir que a gente crê em Deus, nós vamos ser perseguidos. Vocês acham que todo mundo que vai te aplaudir, que vai gostar de você? Não, não é. Porque o seu comportamento irá incomodar muita gente. O permanecer casado vai incomodar. Interessante mesmo até fazer adultério, trair, muito mais bacana. Vocês acham que isso é brincadeira? Uma vez falaram comigo, eu era solteiro ainda. Um homem casado falou comigo assim, claro que só queria confusão. Ô Filó, o seu problema é Jesus. Falei, não, Ele é a minha solução. Ele é tudo de bom que eu tenho na minha vida. Ele é a melhor parte que eu tenho. Ele é o meu tesouro, sabia? Ele é a minha maior riqueza. Eu sou rica por causa dele. A minha riqueza é ter a consciência que eu sou filha de Deus. Tem nada material, nada. Ó, até o meu velório está pago, para não dar despesa para ninguém, mas está tudo arrumado. Porque é assim, não tenho nada. O dia que vocês abrirem minha conta bancária, o que ela tem? Nada, porque eu dou tudo, para todo mundo que precisava, ajudou mesmo. Porque o que eu quero? O céu, já falei isso com ele, eu quero o céu, eu não quero nada aqui não, para quê? Eu quero estar leve para caminhar para o mundo, eu sou peregrina, estou aqui a caminho. Jesus nasceu lá em Belém, nasceu pobre, porque a gente não se apega a nada. Nós não temos lugar certo, não, onde Ele mandar, fala, vem para cá, sim senhor, vai para lá, sim senhor. Somente para revelar esse amor. Somente para dar coragem aos irmãos que estão caídos, não sei se eu entro no caminho, se eu fico sentada. Não, minha filha, anda, bora. Ah, mas é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil, mas Ele falou que estaria conosco todos os dias. Ah, isso é encantador. Isso deixa a gente até sem rumo. Hoje, quando eu falei com ele, sabia que você está olhando tudo que a gente está fazendo, que encanto. Sabia que o seu olhar, essa doçura me acompanha, isso até é meu descanso. Saber que esse amor está atento a tudo que eu vou precisar, e que o Senhor já foi à minha frente antes, é um conforto. Que eu falo, Jesus, não me deixe esquecer nem de pôr gasolina, eu falo isso com ele, vocês acham que não devia ter tudo. Falo, não esquece, nós temos que pôr gasolina, não vou ficar no meio do caminho, que eu esqueço de olhar. Só me lembra? Bonitinho demais, tá? Filó ao posto, volta por lá na frente, fala ali o posto. Fala, lindeza da minha vida, sabia que você não ia deixar eu na mão, porque nós dois ia ficar empurrando o carro, ia ficar bom. Bonitinho, é aprender a dividir o mínimo, dividir a vida cotidiana, mas em tudo e por tudo revelar que há um só Senhor, que não é o mundo que manda em mim, que eu estou no mundo, mas esse mundo está longe de ser meu dono. Não ter medo de assumir os valores cristãos, não ter medo de saber todos os mandamentos de Deus de cor, não ter medo de em tudo perguntar a Ele, é assim, Senhor, que vos agrada? Porque o que Deus falou para Abraão? Anda na minha presença e seja santo. Abraão, anda na minha presença e seja santo. O que Jesus falou? Sede santos, como vosso Pai é santo. O que significa santidade? Santidade significa viver a vontade de Deus em todas as coisas. E a vontade de Deus é que a gente possa amar.
Então, não vamos julgar, não vamos condenar, vamos acolher, vamos cuidar, vamos amar. Tira quem está no chão, coloca de pé, dê força, dê coragem, dê alimento espiritual, dê alimento corporal, agasalhe, dê o amor de Deus, revele que a vida não encerra aqui, revele que nós não temos que preocupar, só com um dia de cada vez. Não fica sofrendo com o dia de amanhã, não fica ansioso, preocupado, tomando antidepressivo, tomando ansiolítico, só tem hoje. Não sei se eu acordo amanhã. Vive hoje com a alegria e a intensidade de ser filho do Altíssimo. Se abandone nele. Fala com o Pai, hoje eu quero seu colo. Hoje eu não quero me preocupar com nada. Hoje eu quero apenas viver o dia conforme o Senhor desejar. Hoje eu quero ter igual o menino segurando a sua mão. Você fala, faz isso, eu falo, sim Senhor. Faz aquilo, sim Senhor. Me ajuda a rezar, Senhor, hoje para poder ser revigorada, ser restaurada. O Senhor de forma a me nutrir, me alimentar e falar coragem. Não tenha medo, por quê? Porque eu estou aqui. Não me deixe olhar para trás, pegar no arado e ficar olhando para trás. Não, eu quero ser digno do Senhor. Eu quero olhar para frente e me entregar e falar o que me interessa além de Deus nesse mundo. Só fazer a vontade dEle. Mas aonde? Aonde Ele te colocou? No seu trabalho, na sua casa, no seu prédio, aonde? Na sua empresa, aonde Jesus te fez. Seja testemunha viva. Que além desse mundo tem coisa muito melhor. Seja humano, cuide do outro, abrace, acolha, ame. O mundo está carente de pessoas que cuidam, que dão atenção. Precisa disso. Isso sara mais do que qualquer remédio. Quanto que a gente está precisando de estar uns perto dos outros? O povo está sofrendo tanto. As pessoas estão tão sofridas. Os casamentos estão tão ruins. Eu falo, olha nos olhos um do outro, vamos lembrar o que fez, o que te seduziu, o que te encantou. Vamos buscar tanta coisa. Vamos estar juntos, vamos tomar um vinho, vamos falar de coisa boa. De coisa ruim já está cheio, você liga a televisão, é só tragédia. Vamos cuidar um do outro, o nosso tempo uns com os outros é tão curtinho. Vamos entender que cada um que Deus colocou na nossa vida é um presente. Mas vamos andar junto, eu não estou dando conta de andar, eu te seguro. Porque da outra vez você que vai me carregar, é assim. Por quê? Porque creio que Deus nos fez. E somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E um dia vão estar juntos, hoje você cai, amanhã sou eu. Mas só não podemos ignorar o outro. Não podemos olhar para o outro e falar, eu tenho ódio no meu coração, eu tenho inimigos. Não, caminhe com perdão. Tudo que te acontecer, que te chatear, pensa na hora da sua morte. A hora que a gente estiver diante de Jesus, isso vai ser nada. A hora que você estiver diante dele, pode imaginar que majestade é essa? Que presença será essa? Quando ele te acolher e falar, vem aqui meu filho amado, minha filha amada, eu te esperava. Tudo mais que nós fizemos aqui vai ser nada, vou morrer de vergonha. Fala, então para de perder tempo com nada. E fala, Jesus, não quero perder tempo com isso. Alarga meu coração, porque eu quero te seguir. Eu não quero colocar condição no meu seguimento. Eu quero aceitar a sua proposta na liberdade de te amar e dizer, eis-me aqui. Para quê? Porque o Senhor quiser, sem escolhas. Do jeito que vos agradar. Por que essa confiança? Porque Ele me ama. Essas coisas têm que ficar gravadas no coração de vocês, igual ferro quente, assim, tem que gravar. Deus me ama. Ele tem um propósito na minha vida. Não existe vida insignificante aos olhos de Deus. Não existe. Cada um de nós tem um papel único nesse mistério da salvação. E vocês irão descobrir isso quando vocês chegarem diante dele. Até lá, fiquem livres e leves. Porque é Deus que nos carrega, Ele que nos conduz. Vamos viver na alegria. A marca do cristão são duas: a alegria e o amor. A gentileza, a delicadeza. Isso era Ele. Mas a firmeza. Tem coisas que a gente não pode abrir mão por causa dele. Não é? Mas a gente não precisa ser tão, duro. Seja firme, com elegância, assim como ele era. Não é? Ele era firme com elegância. Né? Então, que a gente tenha coragem de assumir que somos cristãos. E falar, Senhor, me faça um cristão corajoso. Um cristão que não tenha medo. Um cristão que assuma a sua fé. E caminhe todo dia. Todo dia de manhã renova a fé. Todo dia tem que falar, eu creio. A gente ainda não entendeu a dimensão, o que significa quando eu digo, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio que Ele me criou. Eu creio que tem alguém que governa o mundo. Eu creio. E isso é o que determina a nossa vida. Eu creio, Senhor. E isso, como cristão, tem que ter repercussão na minha vida pública, privada, social ou particular. Aonde eu for, tem que estar escrito na minha testa que eu sou cristão.
E que por isso, todas as minhas atitudes refletem aquele que eu creio. É isso. O mundo precisa dessa revelação, mas com alegria, né, gente? Com alegria. Ser cristão triste não é o cristão que encontrou Jesus. Nós temos que ter essa alegria. Por quê? Porque não estamos sozinhos. Isso é um conforto absurdo. Jesus, só Ele, poderia ter permanecido conosco pela palavra, na presença e na Eucaristia. Louvado seja esse Deus que nos dá força de caminhar cada dia. Mesmo quando a situação está difícil, mesmo quando a dor chega, mesmo quando o sofrimento chega, quando parece que o mundo virou do avesso, Ele está conosco, Ele caminha conosco. E muitas vezes nem é a gente que caminha, é Ele que nos carrega. Então não tenham medo, meus queridos irmãos, de assumir a sua fé e de dizer a Jesus: me dê a graça necessária para ser, de verdade, um discípulo, uma discípula sua nesse mundo, onde as pessoas possam nos olhar e ver que esse resto vale a pena, que estar no meio de nós tem algo diferente, tem uma alegria que contagia, tem uma força que ninguém entende. Por que é tudo isso? Por causa desse que está aí no meio de nós. Cadê ele? Está aqui, você não está vendo? Seu nome é Jesus. E Ele jamais nos deixará, até cada um de nós, voltar para casa. Esse é o desejo dele, de nos colocar face a face diante do Pai e falar: é por esse Pai que a gente viveu. Eu fiz o modelo, que vocês possam cumprir atrás de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.